Plano louco? O caso de Susan Bailey. A busca pela independência às vezes pode alienar a família. Tal situação frequentemente se torna decisiva, especialmente quando pessoas com más intenções aparecem. A história de Susan Morton, que nasceu em 20 de fevereiro de 1965 em uma pequena cidade de Minnesota, trata exatamente disso. Em sua juventude, Susan se distinguia por seu caráter vivaz e franqueza. Ela cresceu em uma família grande com 3 outros filhos, o que a ajudou a desenvolver habilidades sociais. Na escola, provou ser uma aluna capaz, destacando-se por seu temperamento calmo e senso de responsabilidade, mesmo durante os difíceis anos da adolescência. A família criou Susan para ser independente e trabalhadora. Após se formar no ensino médio, ela se matriculou na faculdade local em Minnesota. Para não sobrecarregar seus pais com as mensalidades, conseguiu um emprego em uma loja. A vida parecia estar melhorando, mas a jovem se sentia oprimida pelo clima sombrio e frio de seu estado natal. Ela sonhava com lugares mais quentes e decidiu se mudar após a faculdade. Assim, Susan foi para a Califórnia e realizou seu sonho de longa data. Lá, rapidamente encontrou trabalho no comércio e conheceu seu futuro marido. A escolha recaiu sobre Richard Bailey, militar de profissão, um homem de caráter calmo e prudente. O casamento aconteceu em março de 1988. A família estava preocupada com a escolha da filha devido à profissão de Richard, mas aceitou sua decisão ao ver sua convicção. Nos anos seguintes, o casal mudou frequentemente de residência devido ao serviço militar do marido. Enquanto seu marido estava ocupado com o serviço, Susan passava a maior parte dos dias sozinha em casa. Esse estilo de vida não a fazia feliz. Mas Richard prometeu deixar o serviço após o término de seu contrato. Em 1990, ele cumpriu sua palavra e a família retornou à Califórnia. No novo local, vieram as mudanças há muito esperadas em sua vida. O casal teve uma filha, Jennifer. 4 anos depois, a família foi ampliada com o nascimento do filho David. Os cônjuges decidiram se concentrar em seu desenvolvimento profissional para fornecer à família tudo o necessário. Susan foi particularmente bem-sucedida. Ela se adaptou bem à área comercial e logo se tornou a principal provedora da família. A carreira de Richard foi menos bem-sucedida, então os cônjuges decidiram trocar os papéis. Ele assumiu a administração da casa enquanto ela desenvolvia sua carreira. Seu emprego em uma empresa de vestuário foi particularmente bem-sucedido. Em 1997, Susan foi promovida a gerente principal de 3 estados: Texas, Louisiana e Oklahoma. A oferta era tentadora demais para recusar. No entanto, a nova posição exigia uma mudança. Assim, a família Bailey mudou-se para o Texas. Eles escolheram a pequena cidade de Roanoke como local de residência. Em 2000, compraram lá uma casa espaçosa com 4 quartos, uma sala de estar e uma sala de jogos separada. A cidade era bastante pequena, cerca de 10.000 habitantes. O lugar parecia ideal para uma vida familiar tranquila. Enquanto se adaptava ao novo ambiente, Susan fez amizade com as vizinhas Kim e Cheryl, que também tinham filhos em idade escolar. Ambas moravam do outro lado da rua e logo as mulheres passavam muito tempo juntas. As vizinhas frequentemente se reuniam para discutir eventos locais. No entanto, havia assuntos sobre os quais preferiam não contar a Susan. Um dia, a filha de Kim confessou à mãe que, após as visitas de Jennifer, a filha de Susan, diversos objetos e dinheiro desapareciam. A família concluiu que Jennifer estava envolvida no desaparecimento dos objetos e teve que proibir suas visitas. No entanto, Kim decidiu não contar nada a Susan, acreditando que ela já estava sobrecarregada com o trabalho e não deveria receber preocupações adicionais. Gradualmente, o relacionamento entre as vizinhas esfriou. Ao mesmo tempo, David, o filho de Susan,
começou a ter suas próprias dificuldades. O menino desenvolveu problemas de saúde que exigiam a troca diária da roupa de cama. Para Susan, isso se tornou uma fonte de preocupação constante. Além disso, David tinha dificuldades com as aulas e frequentemente entrava em conflitos com seus colegas de classe. A situação ficava cada vez mais difícil. A situação se agravou especialmente quando a empresa onde Susan trabalhava faliu. A perda do cargo bem remunerado afetou severamente o orçamento familiar. Felizmente, ela já tinha uma pequena loja de cosméticos. No entanto, a renda da pequena loja não podia se comparar ao salário anterior como executiva. Ela teve que aceitar um emprego como vendedora em uma loja de roupas, mas mesmo lá, o pagamento era significativamente menor. Para sobreviver, ela continuou desenvolvendo seu negócio de cosméticos. Durante esse período, Susan aprendeu a confiar apenas em si mesma. Seu marido Richard não estava à altura das dificuldades e não conseguia encontrar um trabalho adequado para apoiar a família nesse momento difícil. Em 2006, o casamento finalmente acabou. É notável que Richard demonstrou uma passividade incomum no processo de divórcio. Ele não reivindicou a custódia dos filhos ou a divisão de bens, deixando tudo para sua esposa. Sem disputas desnecessárias, ele se mudou e concordou com pagamentos mínimos de pensão alimentícia para as crianças. Assim, Susan Bailey se viu sozinha diante de problemas crescentes. Pela primeira vez, ela enfrentou uma situação que parecia insolúvel. Para sustentar a família e pagar as contas em dia, ela teve que aceitar 2 empregos. Como resultado, mal conseguia cuidar das crianças. A situação se agravou especialmente em 2008. Susan raramente estava em casa e as crianças se sentiam sozinhas. David começou a ter problemas na escola. Ele faltava às aulas e começou a se automutilar, provavelmente para chamar a atenção de sua mãe. Jennifer tentou cuidar de seu irmão mais novo, mas esse papel a sobrecarregava. Ela queria passar seu tempo como uma estudante normal, o que frequentemente mencionava. Durante esse período, ela conheceu Paul Hanson, que era um pouco mais novo que ela. Paul vivia com sua família em um parque de trailers e tinha um caráter instável. A história do jovem começou em uma família difícil. Talvez tenham sido essas circunstâncias que atraíram a atenção de Jennifer. Ela se sentiu tocada por seu passado complicado. No entanto, seu escolhido se destacava por um comportamento muito incomum. Paul falava sobre 2 personalidades dentro dele. Uma ele chamava pelo seu nome, a outra, Talas. Segundo ele, Talas era a alma reencarnada de um certo Paul Shy do século XIX, que ele considerava seu lado sombrio. Os colegas de classe frequentemente notavam Paul falando sozinho ou conversando com interlocutores invisíveis, às vezes em línguas que ninguém entendia. O jovem dedicava quase todo o seu tempo a jogos de computador de fantasia. Apesar de todas as peculiaridades, Jennifer sentia uma afeição sincera por ele. Quando começaram a se encontrar, ela explicava todas as suas peculiaridades como sendo fruto de sua imaginação vívida. Com o tempo, a jovem começou a compartilhar os interesses de seu namorado, se entusiasmou pelos mesmos jogos e seu comportamento começou a mudar. O casal usava coleiras de cachorro com os nomes um do outro e se dedicava a rituais místicos. A situação ficou mais complicada quando Paul anunciou que uma de suas personalidades gostava de Jennifer, enquanto Talos tinha sentimentos por uma certa Mary Lee White. Mary Lee vinha de uma família rica e se destacava por uma suscetibilidade especial a influências externas. Paul conseguiu atraí-la para seu mundo misterioso, seu alter ego. Talos supostamente havia descoberto quem todos eles foram em suas vidas passadas. A história de Jennifer começou a mudar após o encontro com Paul, que habilmente criou a ilusão de um relacionamento especial entre ele, Jennifer e Mary Lee. As 2 jovens realmente desenvolveram simpatia uma pela outra. Mas a mãe de Jennifer
Susan Bailey, sentiu desde o início algo ruim no comportamento de Paul e tentou convencer sua filha a terminar esse relacionamento. No entanto, Jennifer não ouviu o conselho de seus familiares, o que levou a sérios desentendimentos na família. No final do ano letivo de 2008, Jennifer planejava se inscrever em uma escola de arte. Nessa época, os pais de Susan vieram visitar e puderam notar mudanças incomuns no comportamento dos netos. Apesar da proibição, Jennifer continuava se encontrando com Paul, mesmo quando havia adultos em casa. Ela também negligenciava suas tarefas domésticas, a escola e o cuidado com seu irmão mais novo. Após o final do ano letivo, ela começou a trabalhar em um restaurante fast food. Com o início do trabalho, Jennifer quase não ficava mais em casa. Susan estava preocupada que David ficasse sem supervisão adequada. Os avós se ofereceram para levá-lo durante julho. Durante a estadia com os avós, o comportamento de David melhorou significativamente. Eles o ensinaram a cuidar da casa e o introduziram a atividades de lazer ativas, incluindo pesca. No entanto, algumas de suas características continuavam aparecendo, por exemplo, quando ele exigia comprar coisas por puro capricho. Quando os avós não concordaram com seu pedido, ele fez tanto escândalo no carro que o veículo começou a balançar. Após retornar para casa, ele se acalmou repentinamente, como se nada tivesse acontecido. Foi exatamente nesse momento que a avó entendeu. Seu neto tinha problemas sérios com o controle de suas emoções. A geração mais velha cuidou de seu tratamento e organizou visitas a vários especialistas e centros médicos. A avó pediu a Susan para deixá-lo lá por um período mais longo para lidar com a situação, mas a mãe insistiu em um retorno rápido. Comprou ela mesma uma passagem e exigiu sua chegada. Após seu retorno, David surpreendeu a família com uma mudança inesperada de comportamento e até entregou um pequeno souvenir a Jennifer. Nessa época, Susan planejava comprar um carro para sua filha, mas percebeu que isso era financeiramente impossível. Jennifer mostrou sua insatisfação e explicou a necessidade de um veículo para ir ao trabalho, mas a mãe pediu que ela esperasse. Após um mês, Susan ficou chocada com as contas de telefone. As crianças haviam gastado $1.500. Descobriu-se que Jennifer estava constantemente falando com Paul e David passava muito tempo na internet. A mãe explicou que tais gastos eram inaceitáveis e pediu que eles limitassem o uso dos meios de comunicação. Logo veio uma nova conta. Jennifer havia gastado mais $200 em conversas telefônicas. A mãe, que mal conseguia lidar com as dificuldades financeiras, ficou furiosa. Jennifer prometeu pagar tudo sozinha e mencionou um atraso em seu salário. A confusa Susan decidiu entrar em contato com o restaurante onde sua filha deveria estar trabalhando. Ela queria descobrir o motivo do atraso do salário e possíveis violações da lei trabalhista. O que ela descobriu foi um choque. Jennifer não aparecia no trabalho há 1 mês e meio. Ficou claro que a filha a estava enganando o tempo todo, passando tempo com seu namorado em vez de trabalhar. Os problemas continuaram no dia seguinte, quando a polícia contatou Susan diretamente no trabalho. Descobriu-se que vizinhos preocupados haviam relatado o comportamento estranho de David, que havia ficado sozinho em casa sem supervisão. Nesse momento, Susan percebeu que estava perdendo a influência sobre seus filhos, mas a situação parecia sem saída. A necessidade de trabalhar constantemente não deixava tempo para a família. No final de setembro, a situação só piorou. O relacionamento com a filha ficava cada vez mais difícil. Jennifer insistia que seu namorado e Mary Lee deveriam se mudar para lá, justificando isso com o inconveniente das constantes viagens para encontros. A mãe recusou firmemente, temendo que isso só pioraria a situação com o comportamento dos jovens. Em resposta, Jennifer começou a agir pelas costas de sua mãe, aproveitando sua constante ausência.
ela começou secretamente a convidar Paul e Mary Lee para o quarto de hóspedes, onde anteriormente o pai morava. Susan nem imaginava que havia estranhos em sua casa. O grupo aparecia na casa quando Susan estava ausente e se comportava como se fosse os donos. David sabia disso, mas em acordo com sua irmã, escondia os acontecimentos de sua mãe e continuava mantendo contato com os amigos. Com o tempo, cresceu entre os jovens a insatisfação com a geração mais velha, que, em sua opinião, limitava sua liberdade. Particularmente os incomodava a desaprovação dos relacionamentos das meninas com Paul. Gradualmente, eles desenvolveram um plano para se livrar de todos que estavam no caminho de sua felicidade. A mãe, Jennifer, Mary Lee e até os pais de Paul. O grupo discutia ativamente diferentes possibilidades para executar seu plano. Para Susan, foram consideradas variantes com comprimidos triturados ou um acidente no banheiro. Outros cenários com equipamentos esportivos e objetos afiados também foram discutidos. Paul pretendia lidar com seu pai e sua madrasta usando uma arma de fogo, e Mary Lee planejava invadir o quarto de sua mãe durante a noite. Após a execução do plano, eles queriam tomar posse do carro de Susan, pegar todas as economias dos pais e fugir para o Canadá. Em 22 de setembro de 2008, Amy soou o alarme. Sua filha Mary Lee não aparecia em casa há vários dias e não respondia às ligações. Os amigos da jovem também não podiam ser contatados. Ela dirigiu pela cidade, distribuiu cartazes com fotos de Mary Lee e procurou ajuda das autoridades. Logo, uma patrulha na periferia da cidade notou uma jovem vagando sem rumo pelas ruas. Os policiais a levaram para casa. Após seu retorno, Mary Lee informou que a separação de Paul Hanson havia afetado fortemente seu estado mental. Os representantes da lei conseguiram convencê-la a ficar em casa. A situação parecia estar melhorando. Na manhã seguinte, porém, em 23 de setembro de 2008, a mãe de Mary Lee, Amy, acordou com um pressentimento ruim. Quando abriu os olhos, viu sua filha em pé sobre ela com uma grande faca de cozinha. A mulher levantou-se imediatamente, pronta para se defender. Mas Mary Lee não tomou nenhuma outra atitude. Em vez disso, ela exigiu as chaves do carro para ir até a família Bailey. Ela planejava buscar os outros para uma fuga para o Canadá. A mãe lhe deu as chaves, mas tomou medidas para impedir a fuga. Assim que sua filha saiu de casa, Amy contatou a polícia. Os policiais encontraram Mary Lee rapidamente e a levaram para uma instituição especial. Lá, ela compartilhou com outros residentes informações sobre um certo plano em relação a seus pais, que estava prestes a ser executado. Suas palavras não foram levadas a sério, o que se provou um erro. O plano de Paul Hansen não saiu como planejado. Depois de esperar até que seu pai e sua madrasta saíssem do trailer pela manhã, ele se esgueirou no quarto dos pais e pegou um revólver Ruger calibre 22. Ele queria esperar pelo retorno deles, mas as circunstâncias se desenvolveram de forma diferente. Os adultos decidiram inesperadamente ir ao cinema e depois visitaram amigos onde ficaram por muito tempo. Cansado de esperar, Paul voltou para Susan. Na mesma noite, Mary Lee foi liberada para casa. Os pais de Paul também relataram o desaparecimento de seu filho. Restava apenas o incidente com Susan Bailey. Em 23 de setembro, David foi para a escola com uma faca grande. Quando isso foi descoberto, a administração enviou um aviso para sua mãe. Susan prendeu a carta na geladeira, mas devido à sua ocupação não pôde lidar com a situação imediatamente. No dia seguinte, um representante das forças da lei a visitou. Ele relatou a busca por Paul Hansen, que outros envolvidos poderiam ter visto em sua casa. Embora a mulher não pudesse encontrar Paul pessoalmente, ela notou sinais de sua presença e suspeitou de visitas frequentes do jovem. O investigador pediu permissão para falar com Jennifer e Susan concordou. Jennifer parecia agitada,
Mas ninguém ainda sabia dos planos dos jovens, então a conversa se referiu apenas ao possível paradeiro de Paul. Quando questionada sobre seu namorado, Jennifer respondeu que não o via desde sábado. O investigador tentou falar com ela em particular, mas Susan se opôs. O investigador suspeitou que o jovem pudesse estar escondido em algum lugar da casa. Ele pediu permissão para revistar as instalações, mas a dona da casa recusou, citando a falta de um mandado de busca. O policial teve que ir embora sem resultados. A busca continuou e logo outro policial chegou à casa dos Bailey. Ele compartilhou informações importantes. Segundo dados da polícia, o procurado poderia ter um Ruger calibre 22 que havia desaparecido do trailer de seu pai. Quando Susan soube disso, relutantemente concordou com a busca. Durante a inspeção, foram feitas descobertas estranhas, incluindo uma grande faca de cozinha sob uma almofada do sofá na sala de estar. Susan ficou inquieta ao se lembrar do gosto incomum do pudim matinal. A faca não pertencia à família Bailey, e a mãe acusou Jennifer de estar preparando uma nova fuga com Paul. A jovem tentou explicar a presença da faca dizendo que seu namorado poderia tê-la deixado acidentalmente durante uma de suas visitas. A explicação soava implausível. Sem esperar a saída da polícia, uma discussão eclodiu entre mãe e filha. Susan começou a ameaçar enviar sua filha para o pai ou para os avós. Durante a revista do quarto de Jennifer, foram encontradas evidências de que ela estava se preparando para partir. Roupas empacotadas e, o que era particularmente preocupante, várias facas. Os policiais revistaram a casa, mas não encontraram a arma de Paul Hanson e simplesmente foram embora. Susan, cheia de preocupação, começou a revistar as coisas de sua filha. Em uma das malas, ela inesperadamente descobriu uma caixa de munição. Preocupada com essa descoberta, a mãe chamou a polícia e pediu uma busca mais minuciosa. Os policiais que retornaram levaram a munição. Durante a nova busca na casa, não encontraram armas de fogo, mas descobriram muitas facas escondidas. No lixo havia um frasco vazio de antidepressivos que pertencia a Mary Lee White. Na família Bailey, ninguém tomava esses medicamentos, mas a polícia ainda não sabia nada sobre essa jovem. Os policiais não deram importância a esses detalhes suspeitos. Logo chegou o pai de Paul, preocupado com o destino de seu filho. Depois de pegar suas coisas, todos foram para casa. O dia seguinte foi agitado. Susan tentou desesperadamente melhorar o relacionamento com seus filhos, mas sem sucesso. Em 25 de setembro, ela trabalhou como de costume 2 turnos e chegou em casa por volta da meia-noite. Durante o dia, a mãe tentou contatar seus filhos, mas eles não respondiam a ligações ou mensagens. Quando Susan finalmente chegou em casa, ficou preocupada porque tudo estava escuro. Dentro, ela viu a bagunça habitual que as crianças haviam deixado. No escuro, ela subiu ao primeiro andar e notou o silêncio assustador. Quando Susan estava na escada, alguém a agarrou por trás e pressionou um pano com cheiro químico em seu rosto. No momento seguinte, Jennifer, Paul e David emergiram da escuridão. O que aconteceu depois foi muito rápido. Em questão de minutos, havia silêncio total no quarto. Isso era apenas parte de um plano cuidadosamente elaborado. Em 26 de setembro, a mãe de Susan recebeu várias ligações de colegas preocupados de sua filha. Contrariando seus hábitos, ela não apareceu para o turno da manhã e depois também perdeu o trabalho extra. Esse comportamento não combinava em nada com Susan, que era conhecida por sua atitude conscienciosa em relação ao trabalho. A mãe tentou várias vezes contatar sua filha, mas sem sucesso. Finalmente, ela se dirigiu à delegacia de polícia Roanoke, no Texas, pedindo para verificar a casa da família Bailey. Nos 2 dias seguintes, policiais patrulharam regularmente a casa, mas não notaram sinais de moradores. Tudo estava escuro. Não havia carros na entrada.
Todas as entradas estavam trancadas. À primeira vista, nada preocupante, como se a família simplesmente tivesse saído de férias. Mas a mãe de Susan, diante de todas as circunstâncias estranhas, sentiu que algo estava errado e insistiu que a polícia continuasse as verificações. Às 13h30 da manhã de 28 de setembro de 2008, um policial em Dakota do Sul notou um carro suspeito em um posto de gasolina fechado. Uma patrulha policial notou um carro estacionado de forma estranha. Ao olhar mais de perto, o policial viu vários jovens e um cachorro grande dentro. Do veículo com faróis apagados, saiu um jovem, fez algo e retornou, após o que o grupo partiu. O oficial decidiu verificar a situação notando as placas do Texas. Claramente não eram locais. Considerando o toque de recolher para jovens em vigor naquela área, a situação parecia suspeita. Quando estava na mesma altura do carro, o policial notou um jovem ao volante, ao lado uma jovem e atrás um passageiro mais novo com um cachorro grande. Após parar, descobriu-se que ninguém tinha carteira de motorista. O motorista se identificou como Paulo Hanson. Uma verificação revelou que ele estava registrado como desaparecido e também era suspeito de posse de arma. O carro estava registrado em nome de Susan Bailey, uma mulher de meia idade. Reforços precisaram ser chamados. Durante a revista do veículo, nenhuma arma foi encontrada. Jennifer se comportava de maneira estranha. Dava explicações confusas e parecia assustada. Mais tarde, descobriu-se que o grupo queria chegar ao Canadá. O plano falhou e todos foram presos. Após contato com a polícia do Texas, as autoridades locais reportaram o achado. Os investigadores do Texas suspeitaram ao ouvir essa história. Susan nunca teria permitido que seus familiares viajassem tão longe. Surgiram preocupações sérias e foi decidido verificar a casa dos Bailey. Havia pedidos suficientes dos parentes e colegas de Susan para obter um mandado de busca. Ao entrar na casa, os policiais imediatamente sentiram um cheiro perturbador. No térreo, apenas um prato com pudim foi encontrado no chão. A análise revelou a presença de medicamentos nele. No primeiro andar, perto da escada, estava Susan. Os vestígios do incidente estavam visíveis em toda parte, nas paredes, portas e até no teto. No local foram encontrados um taco de beisebol e uma faca com vestígios de contato. No banheiro, a banheira estava cheia e da cortina do chuveiro pendia um cabo elétrico não isolado conectado à tomada. A situação indicava um incidente cuidadosamente planejado com vários cenários possíveis. A casa cheirava a produtos de limpeza, cujo recibo foi encontrado lá. Mais tarde, ao revisar as gravações de vigilância do Walmart local, descobriu-se que David havia comprado esses produtos no horário indicado no recibo. No quarto de Jennifer, foi encontrado um diário com anotações sobre planos para uma nova vida com Paul, no Canadá. Também surgiram outras evidências que ligavam os jovens presos em Dakota do Sul ao incidente. O cabelo recentemente cortado do jovem e roupas com vestígios da casa de Susan que continham DNA de Jennifer e David. Os jovens não conseguiram esconder todos os vestígios de sua presença. Eles foram levados para uma penitenciária no Texas. A origem do cachorro do carro deles permaneceu inexplicada. Ele foi levado para um abrigo de animais. Durante as investigações, Paul Hanson identificou David como a figura principal do caso e explicou sua fuga com o desejo de proteger o jovem da justiça. O próprio David reagiu às perguntas dos investigadores com uma alegria inadequada. Os investigadores ficaram surpresos com a reação do jovem. Jennifer culpou Paul por tudo e insistiu em sua inocência e de seu irmão. Apenas Mary Lee White escapou de consequências sérias. Ela não estava no carro, e nenhuma evidência de seu envolvimento foi encontrada. Os policiais do distrito observaram essa pessoa por muito tempo.
ela foi chamada várias vezes para conversas. Finalmente, ela confirmou as declarações de seus conhecidos sobre terem planejado prejudicar suas famílias. Ela compartilhou detalhes interessantes sobre seus relacionamentos. Segundo ela, uma conexão especial se desenvolveu entre os três: Paul, Jennifer e Marilee. Paul mostrava interesse em ambas as jovens simultaneamente e garantia que não havia nada de errado nisso, já que ele mesmo se comunicava com Jennifer e seu segundo eu, chamado Talos, com Marilee. Portanto, isso não contava como infidelidade. Eles se envolviam em práticas místicas e realizavam rituais com sangue. O plano de Jennifer era eliminar os pais, mudar-se para o Canadá e estabelecer sua própria comunidade lá. Graças à sua cooperação com os investigadores, Marilee escapou de acusações. Especialmente sua mãe insistiu nisso, já que a filha não havia feito nada contra ela. Marilee teve que testemunhar contra os outros membros do grupo no tribunal. Com base em seu testemunho, a acusação estabeleceu que Jennifer emboscou sua mãe no corredor do segundo andar, enquanto Paul Hanson agiu por trás. David também estava envolvido no incidente. Apesar de sua juventude, decidiu-se julgar Jennifer e Paul como adultos. Eles foram considerados culpados e sentenciados a 60 anos de prisão cada, com possibilidade de liberdade condicional em 2038. O tribunal tratou o caso de David na categoria adulta devido à gravidade do incidente. Ele foi considerado culpado e sentenciado a 26 anos de prisão. Ele poderá ser libertado em 2034. Após esses eventos, Marilee e sua mãe decidiram começar uma nova vida em outro estado, onde ela adotou um novo nome. Vale notar que Marilee White não é o nome verdadeiro da jovem. Suas fotos são intencionalmente não mostradas ao público para garantir sua segurança e um futuro tranquilo.